Mais uma vez estou aqui com você para podermos estudar a palavra do Senhor. Olha, o assunto que eu coloquei na descrição é um assunto que muitas pessoas, até inclusive alguns pastores, têm afirmado que as pessoas podem beber, ou afirmando de uma forma indireta, dizendo que Jesus bebeu. Mas será que é verdade? Jesus bebeu? Você pode dizer, opa, o irmão Alberto, Jesus bebeu sim, ele transformou a água em vinho lá na festa do casamento, mas vamos poder usar alguns textos para podermos analisar Jesus, que tipo de vinho ele transformou lá. Bom, em primeiro lugar, destacar, de fato, esta é uma pergunta muito interessante. Usando a Bíblia, podemos ter a certeza de que Jesus não bebeu vinho alcoólico e nós também não podemos beber nenhum tipo de bebida alcoólica. A palavra vinho na Bíblia pode ser usada como para designar o vinho alcoólico, assim como também para poder se referir ao vinho não alcoólico, ou seja, um puro suco de uva. Que delícia! Bom, vamos lá. Usando primeiro o capítulo 20 de Provérbios, podemos ver a palavra vinho a que se refere, não é? A palavra vinho a que se refere. Estou tendo aqui uns probleminhas da produção. Um minutinho só. Muito obrigado. A palavra vinho podemos ver em que circunstância aqui é dita. Aqui nós lemos Provérbios capítulo 20, verso 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que nele gerar nunca será sábio. Aqui você conseguiu entender perfeitamente que a palavra vinho designa o vinho alcoólico. E aqui o Salomão adverte que todo aquele que nele se entrega não será sábio. Mas afinal de contas, em que tipo de vinho Jesus transformou? De fato, Jesus sim transformou a água em vinho. Agora, a questão que fica é, esse vinho, que tipo de vinho era? Nós não podemos simplesmente afirmar que Jesus bebeu, e outros afirmam que Jesus bebeu, só nunca ficou bêbado, embriagado, mas na verdade, Jesus não bebeu o vinho alcoólico, e nós não podemos beber o vinho alcoólico, nem qualquer tipo de bebida alcoólica. E vamos poder analisar isso, vermos isso, vendo alguns textos. Agora vamos para o texto de Isaías 65, Isaías 65, versos 8. Vamos poder também ver, quando se fala do vinho, aqui exatamente se refere em um outro contexto. Isaías 65, versos 8 diz assim: Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uvas, dizem, não desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, para que os não destrua a todos. Em uma outra versão diz assim: Assim diz o Senhor, quando se acha suco num cacho de uvas, os homens dizem, não o destruam, pois ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos, não os destruirei totalmente. Aqui você conseguiu compreender que a palavra vinho se refere exatamente a um puro suco de uva. E eu quero afirmar para você, usando este versículo, que o vinho que Jesus transformou, ou seja, o vinho que Jesus transformou na festa, eu afirmo que era um puro suco de uvas. Por que eu falo isso? Eu vou te dar o texto que se encontra em Abacuque, capítulo 2. Vamos para Abacuque. Cadê o Abacuque? Capítulo 2, versos 15. Diz assim: Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia em um lugar de
Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e sê como o incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e o vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Você consegue compreender esta mensagem? Se Jesus tivesse transformado a água em vinho alcoólico, Jesus teria caído exatamente nesta maldição. E caindo nesta maldição, Jesus teria pecado. E Jesus tendo pecado, ele precisaria exatamente de um novo Salvador. Ele seria pecador. Então Jesus não seria o Salvador da humanidade. Você consegue compreender quão sério isto é? Jesus não bebeu, nem transformou o vinho, a água em um vinho alcoólico. E nós, os cristãos, não podemos beber o vinho alcoólico, assim também como qualquer tipo de bebida alcoólica. Mais adiante, usando esses textos, podemos ver que ninguém pode beber o vinho alcoólico, nem dar ao seu próximo esse vinho alcoólico. Alguns não bebem, mas dão, ou seja, dão condições, dão dinheiro para alguém poder comprar bebida alcoólica a consumir. Vamos ver o capítulo 23 de Provérbios. Capítulo 23 de Provérbios, versos 31 e 32. O que é que exatamente lá nos fala? Provérbios, capítulo 23, diz assim a palavra do Senhor. 31 e 32. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Consegue compreender que não é isso que Deus quer para seus filhos? O vinho e qualquer tipo de bebida alcoólica destrói o corpo humano. E não é isso que Deus quer. E ele adverte, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho e escoa suavemente no copo. Porque no final ele vai picar como a cobra e como o basilisco poderá envenenar-te. Em uma outra tradução diz assim, não se deixa atrair pelo vinho quando se está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No seu fim, ele morde como a serpente e envenena como víbora. Nenhum cristão, amigo, deve beber. E Jesus, por favor, não me venha com a desculpa de dizer que Jesus bebeu ou transformou a água em um vinho alcoólico. Aquilo que Jesus transformou lá na festa foi um vinho de suco, por suco de uvas. E nós vimos o porquê, o motivo do porquê não ter sido o vinho alcoólico. Se Jesus tivesse transformado isso, ele teria caído na maldição que está em Abacuque 2, 15 a 16. Ele teria sido um pecador, porque ele teria sido alguém que deu o vinho às pessoas. Mas, e você me pergunta, os do Antigo Testamento bebiam. Os do Antigo Testamento bebiam vinho e era vinho alcoólico. Por que é que eles bebiam? De fato, desde os dias do Antigo Testamento já havia vinho fermentado como não fermentado. Existia o vinho alcoólico, assim como não alcoólico. Um exemplo disso, de um vinho fermentado, é o caso de Noé. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 9, versos 20, dizem assim, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, 21, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Aqui nós compreendemos perfeitamente que o vinho que Noé bebeu foi o vinho alcoólico, o vinho fermentado. E um outro exemplo de vinho não fermentado encontramos em Isaías, como um puro suco de uva, aquilo que nós lemos em Isaías 65, versos 8, que diz assim, assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois a bênção nele, assim farei por amor dos meus servos, não destruirei a todos. Agora, como nos dias de hoje, beber o vinho ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica é pecado sim.
Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Isaías capítulo 5, versos 11 e versos 22. Efésios capítulo 5, verso 18 diz assim: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas encheis-vos do Espírito Santo. Agora, não que Deus permite que Deus não que permitiu que os do Antigo Testamento bebessem vinho assim liberalmente ou como se fosse vontade dele. Não é? Primeiro, o vinho naquela época era a principal bebida. E como existiam poucos métodos para conservar o vinho, anote isso. Como existiam poucos métodos para poder preservar o vinho, ele acabava fermentando com o tempo. Diante disso, para não ser em vão todo o trabalho para colher as uvas e transformar em vinho, Deus tolerava que o povo bebesse vinho fermentado. Ele tolerava que o povo pudesse ficar naquela situação. Mas se nós pudermos ver o outro ponto, o segundo ponto, o vinho fermentado seria para a purificação da água, podendo assim manter saudável o organismo. E diante desse cenário, Deus também tolerava que bebessem vinho fermentado, porque era usado também para poder fazer o que? Purificar a água. Conseguiu compreender? Portanto, bebidas fortes, bebidas alcoólicas nunca foram permitidas na Bíblia. Apenas houve um tempo em que Deus tolerou. E o fato de Deus ter tolerado não significa que ele aceita, não significa que isso é da vontade dele. Porém, hoje estamos em épocas diferentes e não temos mais os mesmos problemas daqueles tempos. Sendo assim, não há razão alguma para continuar bebendo vinho, assim como qualquer outra bebida alcoólica. Conseguiu compreender? Eu espero que você tenha compreendido perfeitamente. Mais uma vez, eu peço a você que se inscreva no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, as suas dúvidas, eu irei respondê-las. E não te esqueças de compartilhar para poder levar essa mensagem aos outros irmãos. Existem muitas pessoas que ainda não sabem a respeito disso, e muitas pessoas pensam que Jesus bebeu vinho alcoólico, muitas pessoas pensam que a bebida ainda podemos nós beber de qualquer maneira, como nós quisermos, mas a Bíblia nunca admitiu que o vinho alcoólico e qualquer outra bebida fermentada fosse consumida pelos seguidores de Cristo. Só houve um tempo em que isso foi tolerado. Que a bênção do Pai Celestial esteja com você desde hoje. Tenha uma feliz semana em nome de Jesus.